Vamos juntos então meditar aqui nas Escrituras Sagradas, no livro de Salmo, de número 119, no verso 91. Nós recebemos aqui um grande ensinamento do Espírito Santo através do salmista, que vem trazer a palavra de Deus, a orientação de Deus, porque a orientação de Deus ela é vida, né? A palavra de Deus nos ensina que as Escrituras Sagradas, ela é viva e eficaz, ou seja, a palavra de Deus ela tem vida, vida própria, é o próprio Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e ela tem um poder. Quando a palavra de Deus é revelada ao nosso coração, como nós estamos fazendo hoje aqui, sentados para ouvir a palavra, e Deus se revela a nós, a palavra de Deus ela vem, como a Bíblia diz em Isaías, né, que a palavra de Deus, o que sai da boca de Deus, né, ele desce para nós, a palavra dele não volta para ele vazia. Nos versículos anteriores ainda, ele diz o seguinte: assim como a chuva e a neve descem do céu para a terra, né, e para lá não tornam, mas caem para poder fazer o quê? Para poder regar a terra, para que ela produza o seu fruto, assim também será toda a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, sem antes fazer aquilo que me apraz. Então você prova aqui que o próprio Deus está dizendo que a palavra dele é viva. Ela é enviada com um propósito. Ela é a própria vida de Deus em operação na vida de todo aquele que a recebe, de todo aquele que crê. A neve cai do céu, a chuva cai do céu, com qual propósito? Para o quê? Molhar a terra, irrigar a terra e fazer brotar os seus frutos, a sua semente. E ele assemelhou a natureza à palavra dele. Ela vem para a nossa vida, ela vem ao nosso coração, que é a terra fértil, para quê? Para irrigar a terra, né? Trazer a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então ela vem trazer a fé necessária, irrigar a terra para que através dessa fé os frutos da nossa vida ele possam brotar. Então tenha essa convicção no seu coração que a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus ela é vida, né? Ela é espírito e vida, diz as Escrituras. E aqui diz o seguinte, ó: conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Você se lembra no início da criação? Lá no livro de Gênesis, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre ali, sobre a terra, né? Sobre a face do abismo, até quando disse Deus: haja luz, e houve luz. E aí então Deus começa a fazer a declaração, chamar a existência das coisas que não são como se já fossem, e o próprio Espírito de Deus então, que estava pairando sobre a face do abismo, ele então executou a ordem de Deus. E aí a Bíblia fala então que exatamente como Deus ordenou lá no início da criação, que houvesse separação entre as águas e a terra, que houvesse firmamento, né? E tudo que Deus ordenou pela sua palavra no início da criação permanece exatamente como foi dito até os dias de hoje. Olha quantos milhares de anos já se passaram e o firmamento continua lá seguro, segurando toda a constelação, segurando os planetas na sua órbita. Ah, pastora, mas quem segura os planetas é a força, né? A força 3G que segura os planetas. Mas quem foi que criou a força, a gravidade? Foi o próprio Deus, através do poder da sua palavra que é viva e eficaz. E como ele criou, até hoje está lá no céu as constelações, está lá no céu os planetas, a Terra está aqui, o Sol está ali para poder iluminar o nosso dia, a Lua está para poder iluminar a nossa noite, exatamente conforme a ordenança do nosso Deus há tantos milhares de anos atrás. Então a gente consegue perceber que a palavra de Deus realmente não volta vazia. A gente consegue perceber a imutabilidade do nosso Deus. Verdadeiramente, ele é o mesmo de ontem, hoje, e ele será, a Bíblia diz, eternamente. Ele não muda a sua palavra. Por isso nós temos que conhecer a Deus por intermédio das Escrituras. Eu sempre falo isso, que a confiança em Deus, ela é aumentada à medida que você anda com Deus, porque você vai conhecendo o caráter de Deus, né? À medida que você anda com uma pessoa, você passa a conhecer uma pessoa e andar com ela, a sua confiança nessa pessoa vai sendo aumentada ou diminuída de acordo com as ações dela, com o caráter dela. Não é assim que acontece, humanamente falando?
Pois bem, espiritualmente é da mesma forma. Conforme você vai caminhando com Deus no conhecimento da palavra, você vai descobrindo esse caráter imutável de Deus, que deu a sua palavra no início da criação e até hoje permanece exatamente como foi ordenado. E você vai vendo a fidelidade do caráter de Deus e a sua confiança no Senhor vai aumentando a cada dia, a ponto de você não temer a mais nada, de você saber que Deus está à frente da sua vida. Ele que governa o universo, Ele governa a vida de cada ser humano, nada acontece por acaso, ainda aquilo que parece que vai dar para o torto, a Bíblia diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? Aquele que guarda os seus mandamentos, Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Então ele diz assim, conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas lhe obedecem. Olha que algo incrível, tudo obedece a Deus. A natureza obedece ao Senhor. As enfermidades obedecem ao Senhor. A Bíblia diz em Isaías 53, 4 e 5, que pelas pisaduras de Cristo, nós fomos o quê? Sarados. Ela não disse que um dia seríamos sarados, mas ela declara um fato. Ela diz assim, pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Então ela faz a declaração da vontade perfeita de Deus para cada um de nós. E assim como a palavra foi enviada que nós estamos sarados, essa palavra permanece até o dia de hoje. Então talvez você pergunte, pastora, mas como é que eu alcanço essa cura? Aí que entra o crer de todo o coração, que nós falamos no início da programação. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O que Jesus se refere a esse rios de água viva? O rio é que produz vida. A água produz vida. Por onde a água passa, ela produz. Né? Você pode ver as árvores, a Bíblia mesmo fala a respeito disso, que a árvore que é plantada junto aos rios, em toda a estação do ano, ela sempre vai ter as folhas verdes, porque ela está sempre sendo irrigada pela água que é vida, que produz vida por onde passa. Então, quando a gente crê nas Escrituras, quando a gente crê na palavra de Deus, crê em Deus, como diz as Escrituras, ou seja, como elas nos ensinam, e a gente toma como verdade a palavra de Deus, Isaías 53, 4 e 5, diz que eu estou sarado, então eu vou tomar como verdade. Isso é verdade, eu estou sarada. Jesus não morreu na cruz à toa, Ele pagou pelos meus pecados, Ele levou o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, para que eu pudesse ter essa cura hoje no meu corpo. Então eu tomo aquilo como verdade na minha vida. Quando você toma como verdade, você pode ter certeza que o poder de Deus estará se movendo em seu favor para operar o impossível por você. E aí a Bíblia nos ensina, por exemplo, né, ou seja, que tudo obedece à sua ordem, né? Como ele falou no início da criação, assim está até hoje. Por exemplo, no livro de Jó, no capítulo de número 38, no verso 8, eu não vou ler, mas eu apenas vou citar, você pode marcar, depois você lê na sua casa. Jó 38, versículo 8, a Bíblia fala ali claramente que Deus ele colocou um limite para que o oceano, para que o mar não invadisse a terra. Isso lá no início da criação. Através do quê? Da sua palavra viva. Deus então ordenou um limite para que as ondas não invadissem o mar. E lá diz que assim permanece até os dias de hoje. Então você vê como Deus coloca limite em todas as coisas e tudo lhe obedece, né? O mar não invade a terra, foi dada a ordem no início da criação. Quando a gente pega essa palavra de Deus para a nossa vida, você percebe, por exemplo, que quando Deus ele criou o ser humano, formou o ser humano ali, o corpo do ser humano do pó da terra. Depois ele soprou o fôlego de vida, né? Primeiro a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, então fez o espírito do homem, depois formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida nele. Quando Deus criou o homem, Deus deu uma ordem ali para a criação. Então, ou seja, qual ordem foi essa, pastora? Vamos lá ver? A ordem que a pressão do corpo humano, o ideal era 12/8. Deus colocou a ordem dele ali. A palavra dele o disse, 12/8.
correto? Batimento cardíaco natural do homem é qual? 70, 77, até 80 é o normal? A boca de Deus ordenou lá na criação de Adão e lá na criação de Eva. E aí você diz, pastor, a minha pressão tem subido, a minha pressão tem diminuído. Se você toma a palavra de Deus como verdade para a sua vida, e a Bíblia diz que como Ele ordenou até o dia de hoje assim é, você pode então em oração reivindicar e dizer, Pai, eu creio na Tua palavra, eu creio que a Tua palavra, como o Senhor ordenou na criação, ela se mantém até hoje, então a minha pressão, meu Deus, ela não vai subir e nem descer, ela vai permanecer como o Senhor ordenou na criação quando fez Adão e Eva. O batimento cardíaco, pastor, está muito acelerado, é taquicardia, é bradicardia. Não, o meu coração, ele bate na frequência da palavra de Deus que foi ordenada lá no início da criação, quando Deus disse que seria 70, né? O coração, pastora, foi diagnosticado um coração grande. Não, o meu coração é perfeito porque a boca do Senhor, quando nos formou, foi na perfeição, no tamanho ideal. Está entendendo o que eu estou querendo lhe dizer? Quando nós cremos dessa forma, estamos crendo como diz as Escrituras. E os rios de água viva de Deus, a palavra de Deus que é viva e eficaz, ela vai produzir ali na nossa vida a excelência de Deus, a cura, o milagre e a bênção. Mas ainda tem mais. E aí ele diz aqui assim, olha, versículo de número 92, ele diz, se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. O que é a lei, pastora? Lei é um conjunto de regras prescrito que emana de uma autoridade soberana. Quem é essa autoridade soberana? É Deus. É um conjunto de regras que Ele nos entregou para que o ser humano possa viver, né? E viver bem. Porque um ser humano sem regra, né? Se você, por exemplo, criar um filho sem regra na sua casa, você está criando um delinquente que amanhã vai dar desgosto para você. Então, para que existe conjunto de regra? Para que você possa, aquela regra, ela produz vida. Quando um pai põe regra para o filho, é porque você quer ver o seu filho bem. Se você sabe que o seu filho sair daquelas regras, ele pode andar por caminhos que vai produzir morte. Então, você coloca algumas regras para que essa regra venha produzir vida na vida do seu filho que pratica essas regras. A mesma coisa o nosso Pai Celestial. Então, ele diz assim, se a tua lei não for a minha alegria, então você percebe que o salmista fazia das regras da palavra de Deus a alegria dele. Se você de casa diz, pastora, humanamente falando hoje, eu não tenho no que me alegrar, então faça o que a Bíblia diz, se alegre na esperança que Deus ele dá. Olhe para a palavra, que ela seja a tua alegria. Ele falou, se a palavra de Deus não fosse a minha alegria, há muito que eu teria perecido da minha angústia. Ou seja, angústia todo mundo tem, todo mundo passa na vida alguma situação que vem para trazer angústia, mas a diferença da pessoa é ser ali tentada pela angústia e viver a angústia é muito diferente. Lembra que já falamos no programa Provérbios 15:15, todos os dias dos aflitos são maus? Quem são os aflitos? Que se deixa levar pela aflição. Agora, a aflição bate a porta, você não permite ela entrar no seu coração, então você será o de coração alegre, que diz Provérbios 15:15, que tem um banquete contínuo. Ou seja, que será alimentado todo dia, que terá alegria na palavra todos os dias. Então não permite que a angústia entre e domine a sua mente, as suas emoções e o seu coração, não. Faça como o salmista, faça da palavra a sua alegria diária. Sabe, a palavra de Deus, ela te enche. Se você, por exemplo, parar para perceber, toda vez que você está triste, medita na palavra e ouve a palavra, a alegria brota no seu coração. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Então, se sentiu angustiado, recorra à palavra de Deus, porque ela é viva e ela vai produzir a alegria do Espírito no teu coração. E ele continua dizendo mais aqui assim, olha... Nunca me esquecerei dos teus preceitos, são ensinamentos, são lições. Deus nos ensina lições através da sua palavra. Nunca se esqueça dos ensinamentos que Deus tem lhe dado, porque eles vão produzir vida em você. Na hora que você se deparar com uma encruzilhada da vida, que você não souber que caminho tomar, essas lições preciosas que você guardou no seu coração, vai dar a você o discernimento para saber que caminho tomar na sua vida. E o caminho certo, caminho direito,
8, que vai lhe conduzir à vitória. Ele diz, pois por eles me tens o quê? Vivificado. Então ele diz que os ensinamentos do Senhor têm vivificado ele. O que é vivificar? Trazer de volta a vida. Então você percebe que a palavra de Deus ela é tão viva que ela tem o poder de nos trazer de volta a vida. A pessoa que estava angustiada, entristecida, depressiva, com síndrome do pânico, se ela fizer um alvo na vida dela e fazer do Senhor, dos ensinamentos de Deus, a alegria dela, ela vai ser completamente vivificada, trazida de volta à vida. Liberta dessa condição aí, talvez que você se encontra neste momento. Decida no seu coração, e só você pode fazer isso por você, decida no seu coração vivenciar a palavra e se alegrar nela. Se você não tem motivo de alegria, hoje eu estou lhe dando um motivo de se alegrar. Se alegre na palavra viva de Deus. Ela quer produzir vida em você. Ela quer mudar a sua vida, ela quer te levantar. Ela quer fazer por você muito mais do que você pode pensar ou até imaginar. Porque é isso que Deus faz por aquele que confia nele. E aí ele diz mais aqui, sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. Olha o que ele declarou. Ele disse assim, o ímpio. Antigamente a nossa luta era luta física. Hoje a nossa luta é contra principados e potestades. Então podemos colocar o ímpio aqui, nos dias de hoje, como as enfermidades, as dificuldades, a miséria que tenta se levantar. Então ele diz aqui, os ímpios me esperavam para me destruir. Ele se importou com a destruição que estava se levantando ali para tentar contra ele? Não. Olha o que ele diz em seguida, os ímpios me esperam para me destruir, mas eu atentarei para os teus testemunhos. Ele não estava preocupado com aquilo que pudessem fazer. A preocupação do salmista era atentar, prestar atenção aos ensinamentos de Deus. E isso que tem que ser também o nosso dia a dia. Não se deixe levar pela aflição, pela luta. Pastora, disseram que fizeram algo para a minha vida. Estava até ensinando isso na quarta-feira na igreja. Muitas pessoas chegam e falam assim, pastora, ora por mim porque fizeram uma obra do mal contra a minha vida. Meu amigo, você crê que a palavra de Deus é viva e eficaz? Crê de coração? Eu creio, pastora. Então a Bíblia fala que contra os filhos de Israel não vale encantamento. Você é um filho de Israel, você nasceu de novo. Então não vale encantamento contra a sua vida. Por que você está preocupado? A hora para ser desfeito já foi desfeita na cruz. Há mais de 2000 anos atrás já foi desfeito. Antes de ser feito um mal contra a sua vida, esse mal já foi desfeito na cruz do Calvário. Assuma a palavra no seu coração. O problema é que muitas pessoas, ela deixa se levar pelo medo. Ela crê mais naquilo que o inimigo diz que pode fazer do que a palavra de Deus que diz que contra ela não vale encantamento. Lembra que a Bíblia diz, porque amou a maldição, ela virá sobre ti? Então não ame a maldição, ame o que a palavra diz, que contra a sua vida não vale encantamento. Creia, como diz as Escrituras, e vai fluir água viva do teu interior. Então ele diz aqui assim, mas eu atentarei para os teus testemunhos, que são muitos. Quais são os testemunhos? Lembra o povo de Israel na frente do Mar Vermelho? E agora, Faraó vem atrás. Mas olha os testemunhos. Deus abriu o mar e o povo passou a pé enxuto. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha ardente, aquecida muitas vezes mais, mas o quarto homem estava com eles dentro da fornalha, nem um fio de cabelo deles foram queimado. O profeta Daniel foi jogado na cova dos leões, mas lá estava o anjo, a representação do próprio Cristo com ele, e o leão nem um arranhão pôde fazer nele. Ele saiu da cova ileso, porque Deus estava com ele. Então não tenha preocupação no seu coração se você crê na palavra e andar de acordo com ela. A Bíblia diz, aquele que abre uma cova cai nela. Você não precisa se preocupar. A sua preocupação tem que estar em se atentar na palavra, em crer em Deus, como diz aqui, as Escrituras, porque aí sim vai fluir os rios de água viva. E ele fala um pouquinho mais aqui assim, olha, versículo 96, a toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo, Os mandamentos de Deus, o mandamento é a voz de comando do Senhor para a nossa vida, é muito amplo, e Deus tem nos dado a sua voz de comando pela palavra todos os dias. Ele tem nos orientado como prosseguir, a como caminhar, a que decisão tomar quando vivemos pelo Espírito. Ele nos ensina todos os dias. Por que ter medo agora? Pare de ter medo. Você que tem postergado o seu sonho por conta do medo, pare com isso. Deus quer realizar, mas a primeira atitude tem que ser sua. E aí ele diz mais aqui assim, quanto amo a tua lei.
é a minha meditação em todo dia. Então ele amava o conjunto de regras do Senhor, é a minha meditação. O que é meditar? É sussurrar baixinho. Então, ou seja, todos os dias ele sussurrava as palavras de Deus. Eu sempre digo o seguinte, a boca que está mais perto do nosso ouvido é a nossa. A fé vem pelo ouvir a palavra. Quando você sussurra a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra que gera fé ao seu coração. Então o salmista fazia o quê? Eu amo a tua lei, os teus conjuntos de regras, né? Eu sussurro, eu falo baixinho, todo dia falando baixinho, declarando a palavra. Tá vendo aqui que é algo lindo que ele diz? Olha, é a minha meditação. Então meditar é sussurrar. É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, pela tua orientação, pela tua voz de comando, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Os mandamentos estão sempre comigo, tem que estar com você. Estava com o salmista. A tua voz de comando, a tua direção está sempre comigo, e Deus nos dirige pelo Espírito Santo, no homem interior, no nosso coração, e ele fala, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, porque sussurro os teus testemunhos, porque sussurro a sua palavra. E para sussurrar a palavra, você tem que conhecer a palavra. Então você medita no conhecimento, você conhece as palavras de Deus, você sussurra as palavras de Deus, Deus faz de você uma pessoa sábia, porque o temor ao Senhor, ele é o princípio de toda a sabedoria. Pode ter certeza que você vai colher muitos frutos da parte do nosso Deus. Pastor Israel, nós estávamos falando aqui da palavra ainda há pouco, né? E a gente percebe que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Assim como Deus ordenou no início da criação, a palavra dele permanece até o dia de hoje. Passaram-se milhares de anos, passaram-se e passam ainda estações, o ser humano muda, né? O ser humano, infelizmente, muitas vezes não honra a sua palavra, mas Deus, ele permanece, pastor, imutável, né? A infidelidade do homem não muda a fidelidade do nosso Deus. É tremendo ouvir e a gente se alegra no nosso coração de ver que essa palavra, pastor, pregada há tantos milhares de anos, ela permanece exatamente qual ela foi criada, viva, eficaz, poderosa para libertar, salvar, curar, restaurar e fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Pastora, quando a senhora estava falando aí das grandezas de Deus, das experiências que muitos tiveram em dar crédito à palavra de Deus, eu estava pensando comigo que o grande risco da vida, o grande perigo de viver é viver fora da presença de Deus e desconhecendo, né, a origem da vida que está em Deus, ou seja, o princípio de todas as coisas que vem de Deus. Então a pessoa, quando ela vive sem Deus, quando a pessoa ela vive sem a palavra de Deus, ela está completamente em risco por tudo que há nesse mundo, né? Por toda a maldade que há no mundo, por toda a periculosidade desse mundo, por toda, vamos dizer assim, as fatalidades e mortandades que estão no mundo. O grande benefício que temos é estar na presença de Deus, é viver de acordo com a palavra. E também eu tenho percebido que o maior beneficiado, né, nas palavras de Deus, no cumprimento das promessas de Deus, somos nós mesmos. Quando a palavra de Deus desce, ela vem com o objetivo total de nos abençoar. Ela não vai voltar para Deus vazia. Ou seja, o grande beneficiado somos nós mesmos em vivermos de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra e crê de coração, né, pastor, a gente faz até como Abraão, né? A Bíblia fala que Abraão, ele já era avançado em idade, não podia ter filho, mas Deus fez a promessa para ele, né? E Deus falou assim, Abraão, olha para o pó da terra, né? Olha para o pó da terra, assim será a sua descendência. Você pode contar o pó da terra? Assim será a sua descendência. E mais tarde Deus chama Abraão e fala, você pode contar as estrelas do céu? Assim será a tua descendência. O interessante é que durante todo dia, né, com o sol iluminando, Abraão, por onde ele andava, tinha terra, né, pastor? Para ele lembrar da promessa de Deus, toda vez que ele abaixava a cabeça, olhava no chão, caminhava, ele lembrava da promessa de Deus. Vai ser assim, como a areia da terra, como o pó da terra, vai ser a minha descendência, porque Deus, ele disse. E quando era noite, Abraão ia deitar para dormir, ele olhava o quê? As estrelas. E ele dizia, é assim que Deus falou que seria a minha descendência, como as estrelas do céu. Então, dia e noite, ele vivenciava
guardava a promessa de Deus, né? De dia olhando para o pó da terra e de noite olhando para as estrelas do céu. Ele vivenciava a promessa de Deus. É assim que nós temos que ter, né, pastor? Vivenciar a promessa dia e noite na nossa vida, né? A gente percebe que foi 20 anos depois que Deus fez a promessa que Isaac nasceu. Ou seja, não foi de uma hora para outra, mas esses 20 anos ele vivenciou dia e noite as promessas de Deus e a palavra que Deus ordenou se cumpriu no tempo certo. E ele aprendeu, né, pastor Yara? Ele aprendeu que tudo que ele precisava para a vida, tudo que ele precisava para o dia a dia dele, para o cotidiano dele, para realizações dos objetivos e sonhos da vida dele, vinha de Deus, estava em Deus. Ele entendeu isso e então ele foi, através desse entendimento, através de viver nessa expectativa, de enxergar o que Deus tinha para ele, ele foi posto para nós como o pai da fé, né? A pessoa, quando ela entende que o que ela precisa está em Deus, que o que ela necessita, os sonhos dela, as realizações dos sonhos dela de forma perfeita, o cumprimento das etapas de nossas vidas está em Deus de forma perfeita, de forma boa, de forma agradável, sem nenhum tipo de dores, sem nenhum tipo de desgosto ou frustrações. Quando a pessoa entende isso, ela então assume o seu lugar, ela busca o seu lugar na palavra de Deus e aí então ela vive uma vida diferenciada. Flui os rios de água viva no interior dela, os rios que produzem vida. Louvado seja Deus. Agora nós vamos fazer a última oração. Segurou seu copo com água? Segurou, né? Pastor Israel vai iniciar a oração e eu finalizo abençoando e consagrando essa água. Por favor, pastor. Vamos orar então. Pai querido e Pai amado, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós unificamos agora a nossa fé, meu Pai, para dar voz à Tua palavra que já foi liberada a nós. Tua palavra, meu Pai, que eu creio que já alcançou cada coração, meu Deus. O Senhor conhece a necessidade de cada pessoa que ora conosco, cada pessoa, meu Pai, que está sendo alcançada por essa programação. A Tua palavra já se revelou ao coração dessa pessoa, meu Pai, e já trouxe, Senhor Jesus, o benefício da Tua graça, a cura que ela precisa, a libertação. Ó Deus, a ordem de resgate para este familiar que está perdido nas drogas, que está perdido nos vícios, que sabe-se lá, Pai, a vida que ele está vivendo perdida e em grande risco, a qualquer momento, meu Pai, de ter um fim terrível. Mas, Pai, a Tua palavra é eficaz, ela é poderosa. E nós agora damos voz à Tua palavra nessa oração para declarar, para determinar que no nome de Jesus Cristo esse familiar seja liberto, para exigir agora que o mal, seja ele qual for, solte a vida desse familiar. Nós falamos ao espírito de enfermidade que está alojado nesse corpo. Nós dizemos: espírito de enfermidade agora, em nome de Jesus, você que está por trás deste diagnóstico médico, deste quadro clínico, você, espírito maligno, espírito de enfermidade que se apossou dessa vida com o intuito de matá-la, com o intuito de fazer ela se definhar na vida, até que não haja mais forças físicas, até que a pessoa sucumba nessa situação. Nós repreendemos todo o mal agora, em nome do Senhor Jesus, e declaramos pela palavra a vitória, a salvação, a cura, a libertação desse povo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Sim, ó Deus, nós unimos a nossa fé para orar em prol de todas essas pessoas que estão ligadas conosco, seja, meu Pai, através das mídias sociais, através das rádios, essa pessoa que ligou para o call center pedindo oração, que mandou o WhatsApp, Pai, que mandou os pedidos pelas nossas mídias sociais. Jesus, eu te peço, alcança essas vidas, ó Pai querido, faça fluir do interior delas, meu Pai, que estão crendo na verdade, que é a Tua palavra, rios de água viva, que venham produzir vida, meu Pai, não só no interior dela, mas que essa vida
vida, meu Pai, venha ser externada, venha jorrar na casa dela, na família dela, no casamento, na criação dos filhos, ó Pai querido. Eu te peço, Pai, responda a cada pedido de oração que até nós chegou. Meu Pai, eu te peço, meu Deus, venha de encontro a essa vida agora, operando o impossível para aquela pessoa que se encontra, meu Pai, internada, entre a vida e a morte, aquela pessoa que se encontra na UTI, meu Deus querido, e essa pessoa tem recebido orações, ó Pai, o ente querido tem pedido e solicitado orações. Eu te peço, Pai, vai de encontro a essa pessoa agora e opera na vida dela o teu milagre. Vivifica o corpo desta pessoa agora, poder de Deus. Traga ela de volta à vida, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado, ó Pai querido. Senhor, eu te peço também, abra os olhos do entendimento dos familiares que ainda não te conhecem, meu Pai, para que eles possam, meu Deus, compreender a excelência da salvação que existe no Senhor, para que eles possam compreender a profundidade, meu Pai, do amor tal com o qual o Senhor nos amou a ponto de dar o seu Filho para morrer por nós naquela cruz, ó Pai. E que esta pessoa, que este familiar possa se achegar a essa salvação que está à disposição de todos, ó Pai, sem exceção nenhuma. Basta somente crer e confessar a Jesus como Senhor, como único Senhor e único Salvador de suas vidas. Pai, nós consagramos também esse copo d'água ao Senhor, pedindo, coloca a tua virtude, o teu poder, a tua unção. Essa pessoa vai beber, vai dar de beber ao familiar, que seja, meu Pai, aqui uma representação dos rios de água vivas, meu Pai, que fluem do trono de Deus, que trazem cura, libertação, restauração, salvação, olhos do entendimento aberto, ó Pai querido. Eu te peço em oração e já te agradeço, porque eu sei que maravilhas o Senhor está operando em nosso meio. E quem crê, diga, eu creio, diga amém, eu tomo posse, em nome de Jesus. Beba do copo com água com fé. Oh, glórias ao nosso Deus, que é bom em todo o tempo. Louvamos o nome dele por cada maravilha operada em nossas vidas. Olha, queridos amigos, estamos chegando ao final deste programa. Mais uma vez eu te agradeço pelo carinho, pela companhia de sempre. A minha oração é que Deus abençoe abundantemente você, toda a sua família.